Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo um vídeo que era para ser uma live, mas problemas técnicos nos impediram disso, de comemoração de um ano do Cartas do Mundo. Então, estamos agora com uma comunidade de mais de 1.000 assinantes e estou aqui agora, eu, Lorenzo, junto com o Vicente Pessoa, que fundou o Cartas do Mundo comigo. E aí, Vicente, como é que estamos? Mas eu queria falar assim, junto com o meu irmão de armas, tamo bem, velho. Ah, Graças a Deus, um ano de cartas. Ah, a gente chegou num resultado que ainda não é o resultado que a gente queria, mas está no caminho. Eu acho Sim. que de alguma maneira surpreendente porque a gente começou há um ano atrás. Uhum. Estamos aí com outras ideias, vamos lançar um produto novo até o fim do mês. a, a comunidade do Cartas, né? É um negócio que já existe, né? Então, o que eu tava falando lá na sexta-feira, que é assim, todo mês chega alguma carta pro Viajante Rosa, algum postal, alguma ideia para passa aqui na minha cidade. Ah, eu acho que o Cartas também tem se espalhado por pessoas falando para outras pessoas. Então, gente que assinou cartas e fala com um amigo, com uma amiga, né? Ah, e, e é isso aí. Então, estamos começando uma história ainda, né? Um ano de, um ano de empresa e um ano de cartas do mundo, e eu acho que, pelo visto, é só o começo, porque tá dando certo, tá dando mais certo do que a gente imagina. Então, acho que vem novos produtos aí. Ah, é Eu isso. lembro que tinha uma incerteza no início, assim, como é que as pessoas iam receber isso. Lembro das primeiras lives que a gente fez e tá sendo um processo, assim, de acertar mesmo como se comunicar com o público no geral, porque é um produto bem diferente, em que pessoas com objetivos diferentes vêm nos contatar, né? A gente tem um terço do público são de pessoas do mundo literário que querem uma experiência de, sei lá, ler o que um escritor vivo está escrevendo através de cartas. O escritor, no caso, é o Vicente, né? Mas aí 2 terços são pais que estão querendo para os filhos. Aí eu me lembro que uma coisa que tu se preocupou bastante no início, que tá no produto nas cartas que são enviadas todo mês, é aquela questão da linguagem da Pixar. Tu pode explicar mais ou menos como é que é isso, Vicente? Então, no começo, eu acho que uma ideia assim, né, fixa do produto era a gente fazer essas cartas de uma forma que fosse interessante para as crianças, mas que ao mesmo tempo fosse interessante para os pais, né? Porque os pais vão sempre estar do lado ali das crianças e provavelmente eles que vão estar lendo as cartas. Então, que aquelas cartas elas fossem alguma coisa que, tá, a criança lê, escuta e tem um interesse por aquilo, e ao mesmo tempo os pais captam níveis mais profundos daquela comunicação ali, né? Então tem algumas coisas que elas são meio que inacessíveis para as crianças, que precisa assim, que depende de um pouco de maturidade para entender o que o Viajante Rosa está falando, mas que não deixa, que também ao mesmo tempo não é uma comunicação cifrada, assim, que não é um negócio, criança não entendeu e nem faz ideia, mas que a criança pega alguma coisa, mas que o pai pega alguma coisa a mais, né? Que tá falando também da, vamos dizer assim, é a experiência do Viajante Rosa naquele lugar e tal, crua para as crianças, mas com observação que só uma pessoa um pouco mais madura tem condição de entender o que está sendo dito ali. O que também faz com que as cartas elas possam ser lidas ao longo da vida da pessoa, né? Então, assim, na infância ela pega uma coisa, na adolescência ela pega uma coisa a mais, e na vida adulta ela pega uma outra coisa a mais. Então essas cartas elas podem ser guardadas e relidas e sempre tem alguma coisa nova para descobrir E ali. não, e não só ao longo da vida, né? Acho que uma prática recomendável é a pessoa reler a carta mesmo. Todas as pessoas que indicam métodos bons de leitura, a gente sabe que
que para nós formar a memória daquilo que a gente está lendo é importante você reler aquilo. E quando você relê, você vai compreender uma nova camada de significado que não estava posta no início, né? Sim, E uma outra coisa que a gente recebe um relato assim que talvez seja uma dor do assinante é que vem palavras que são difíceis, são fora do padrão do vocabulário. É claro que sim, o Vicente não faz isso propositalmente para ser difícil. Ele faz para descrever o que está acontecendo. Mas uma coisa que é importante, que eu penso assim na leitura, até tempos atrás, agora eu tô no processo de ler todos os dias Lusíadas, né? Tô sentando e lendo. Quando você vai sentar, coloca um dicionário do lado e aprende palavras novas. E para criança também é importante isso, é importante a aquisição do vocabulário, até para ela ter ferramentas descritivas. Eu estudei bastante o Roy Van Feuerstein, que é um psicólogo que tratou da cognição, e ele fala que uma das principais deficiências cognitivas que se formam na captação de algum assunto é quando a pessoa não tem ferramentas verbais para entender ou para descrever aquilo que ela está vendo, né? Então, ela vê alguma coisa e não consegue descrever a experiência para alguém, porque ela não consegue captar exatamente que objeto é aquele. Ela não consegue ter a palavra para aquilo, para definir. Então, a expansão do vocabulário desde o início, desde a primeira infância, é uma coisa fundamental para a educação, assim. sim. Eu acho que uma parte grande dos sofrimentos que a gente tem é não ter as palavras correspondentes, né, para falar o que a gente vive, né? E tem hora que, assim, pode até ser, assim, um sofrimento que nem é sentido como sofrimento, mas você tá vendo, assim, olha, sei lá, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo, na minha vida, e que eu não tô entendendo, não tenho, sei lá, a palavra, as categorias certas para encaixar, para enquadrar o negócio. Então fica parecendo meio, isso acontece comigo? Sim. Ah, como Tanto que é alguém que pode mesmo me... que não, tanto é que não, mesmo que não mude a realidade, né? Se eu contar alguma coisa que eu estou sofrendo para alguém, e eu entender que essa pessoa entendeu isso mesmo, cara, dá um alívio, entendeu? Sim, sim, É uma coisa que sim. faz toda a diferença, assim. É. Acho que tem o. Eu não sei se é no Graciliano Ramos que tem a figura lá de um sujeito que presenciou um crime, mas não conseguia descrever pro policial. E aí ele se ferrou por isso, né? Eu até nem lembro exatamente como é que era o caso, porque foi me contado por terceiro, não fui eu que li, né? Mas essas figuras elas estão na literatura porque elas dizem respeito a algo que a gente vive. Então, fica de dica prática mesmo. A gente, como princípio, a gente não vai empobrecer o vocabulário, porque a gente entende que é uma missão do Cartas mesmo fazer as pessoas terem um domínio melhor da linguagem, fazer as pessoas se entreterem com isso e aprenderem sobre culturas novas. E ao aprender sobre culturas novas, você vai ter que aprender sobre objetos novos que você não conhecia, sobre locais novos que você não conhecia. Tudo isso tem que ser trabalhado. Enfim, aí referente às propostas que vão chegar, tem uma mãe que é parceira nossa, que divulga aqui no Hamburgo, que ela sugeriu que as crianças que fazem parte do Cartas do Mundo, elas escrevessem uma carta contando da sua cidade, como se fosse o Viajante Rosa lá, mas ela mesma, né? Eu acho que os produtos que a gente vai trazer adiante, eu acho que não tem problema dar spoiler, você tem tudo a ver com isso, né? Primeiro tem um que é um bloco de notas para a criança escrever e depois poder ela mesma enviar uma carta, né? Seria um kit para isso. E, e nesse produto, assim, o que a gente quer é que se crie o hábito. Então, a gente está criando o hábito da leitura. Agora é importante criar o hábito da escrita, porque a escrita você não aprende só lendo, você precisa sentar e praticar. Eu mesmo estou tentando todos os dias escrever uma coisa nova para desenvolver o meu. O Vicente deve ter esse hábito desde quantos anos, Vicente?
Acho que desde os. Oh, eu fui falando, eu falei assim, ah, não, deixa eu pegar só um caderno, assim, né? E aí, que é o que eu faço, né? Desde sei lá quando. Então, assim, é caderno com escrita, com... ah, aqui tá em branco, mas cadernos com folhas, desenhos e tal, tudo escrito. Só que eu não tenho só esse caderno. Eu tenho essa caixa de cadernos. Cara, São cadernos meus desde, sei lá, desde muito tempo. e como é que tu Ah, faz? Tu te dá uma inspiração e tu sempre escreve ou tu faz como rotina, assim? Como é que tu faz isso aí? cara, eu sempre ando, eu ando com caderno, caderneta no bolso, né? E numa época que eu ficava mais sozinho em casa, então eu tinha uns cadernos que eram maiores, porque aí assim, não, isso daqui é caderno que eu escuto aula, escuto podcast, Uhum. é, eu tô lendo um livro e aí eu tô anotando ali, né? Mas eu sempre ando com caderno no bolso desde muito tempo, cara. Tem mais de 20 anos. Na verdade, foi assim: desde que eu saí da escola, então eu estava sempre com um caderno, porque tinha na mochila. Uhum. Uns meses depois, um professor, assim, na faculdade, falou assim: oh, sei lá, você tem que ter caderno de processo no design. Aí só que era um caderno grandão, né? E aí era meio ruim de andar com eles. E aí, mais uns 2 ou 3 meses depois, uma amiga me deu um caderninho. Me deu esse caderninho aqui, ó. Tava voltando de viagem, e aí eu, caramba, velho, meus cadernos de processo eu posso ter grande, mas eu tenho que andar sempre com um caderno pequeno, porque a maior parte das ideias elas não tem hora. É Não uma tem. coisa que você escuta numa fila, uma coisa que você escuta dentro do ônibus. Então, sei lá, eu sempre tenho que estar com um caderno no bolso. Notes do celular também resolve alguma coisa. Ah, E às vezes mas tu nem precisa verificar o caderno, né? Só o fato de tu sentar e anotar já grava aquilo na tua memória de uma maneira. Ou já reforça. Pelo menos eu tenho essa experiência, né? Que é, quando eu anoto uma coisa, cara, tá, pode ser que depois eu vá ter que verificar isso, mas a chance de eu memorizar mesmo isso aí é muito mais alta, né, do que quando eu dou um sim, registro dado. sim. É bem mais alto, assim, na hora que você descarrega, né, sua cabeça em algum suporte material, o negócio fica ali. E além dos cadernos, tem assim folhas e folhas, né? Então assim, isso daqui, ó, é mais ou menos da metade do ano passado, né? Tipo, dos processos de design, o que Sim. que eu rabisco. Então, tenho também várias pastas, assim, que não é pasta, mas vários É, envelopes com folhas que estão do lado. E que de tempos em tempos, né? De vez em quando eu paro, tipo, vejo aqui um monte, e aí faço meio que dou uma catada em ideias antigas que ficaram em algum lugar. uhum. E aí eu pego aquilo ali, tipo, faço uma marcação, tipo, caneta vermelha, e depois vou anotando tudo num dos cadernos, né? Eu acho que hoje em dia, assim, tipo, quando as pessoas querem fazer qualquer coisa, elas buscam na internet um método para aquilo. E a minha visão, assim, ó, é que muita coisa, assim, ó, muitas coisas que você vai fazer, você tem que simplesmente começar a fazer. Para mim, escrita é uma coisa assim. Se você já sabe, já domina o alfabeto, já consegue fazer com letra cursiva, cara, a dica que eu dou é: senta e escreve. Senta e escreve. Não vai sair a coisa perfeita no início, não vai sair aquela super escrita. E nem, acho que nem tem que ser essa a preocupação. Eu acho que primeiro tem que sentar e escrever. Eu acho que essa é a principal atitude perante coisas assim, que vai fazer você realmente assim, não, agora tá, eu escrevi um pouco, as pessoas revisaram, viram que eu escrevi e aí eu vou lapidar essa escrita aqui, eu vou pegar e vou tentar me desenvolver, sei lá, se a criança tem acesso, manda para o pai revisar ou para algum professor de redação, alguma coisa assim. Mas acho que o principal é sentar e, vamos dizer assim, botar a mão na massa, né? É. Criar uma relação pessoal com aquilo, né? Sim. E É, e eu. vamos falar a verdade, né? Hoje em dia, tá todo mundo, quase a maior parte do tempo no digital. A gente tá com tablet, tá com tudo. Eu não tenho nenhum problema com o digital. Eu, na verdade, passo a maior parte do meu dia trabalhando no digital, né? Eu
Não tenho nenhum problema com inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial adoidado. Mas como é que vai estar essa habilidade de leitura e escrita se a gente não dedica um tempo mesmo para fazer aquilo que todo mundo fez para desenvolver isso aí, que é sentar, se concentrar e ler, sentar, se concentrar e escrever. Eu acho que é um papo meio datado, assim, datado no sentido assim, que já está muito repetido, mas, cara, quem não fizer nada para reverter a tendência do momento, quem não tentar reverter a gravidade do momento, eu acho que a geração parece que vai enfrentar bastante dificuldade nesse sentido, né? Eu acho que tem um negócio, cara, que isso é menos falado, mas que eu acho que é o problema de fato, tá? Que é assim, a galera insiste muito em leitura e escrita, e, sei lá, é ignorado, beleza, mas tem algumas pessoas que dão atenção para isso, tá? Então assim, não, eu quero que meu filho leia e escreva. O que eu acho que, na verdade, a função da leitura e escrita nem é leitura e escrita. É a possibilidade de ter um tempo que a pessoa está sozinha e que ela medite. Então, assim, você tem lá no, acho que no Hugo de São Vitor, né, Opúsculo A Arte de aprender, aprender e meditar. Ele falou assim, olha, a parte importante do estudo é a parte de meditação. É a parte que você para e assim, mas espera aí, o que significa isso que eu aprendi? Quais que são os desdobramentos dessa coisa? Que você sai do automático, né? Que você sai do automático e que você começa a enxergar com os seus próprios olhos, vamos dizer assim, aquilo que você leu, aquilo que você estudou. É, Então, que é uma parte assim, de impregnação. Porque não adianta muito. Você lê, e aí você escreve alguma coisa, mas aí você sai daquilo ali e não pensa muito sobre aquilo. Então, assim, você vai ter com as coisas que você estudou uma relação só um pouquinho melhor do que com aquilo que você vê na internet. Não tem muito jeito. Então eu acho que assim, essa criação desse tempo que na hora. Peraí, estou escrevendo aqui alguma coisa. Eu estava lendo ali, aí estava sozinho, e aí tem hora que você tem uma fruição no ler, e aí aquilo ali, sei lá, dá asas à imaginação. Quando você senta para escrever alguma coisa, é como se você estivesse escutando o seu interior e colocando fora, né? Mas nesse escutar o interior tem tá, mas então o que está sendo dito dentro de mim? Que é quase que esse observar esse momento de meditação, de parar e ficar olhando para uma coisa. E tem um Então, processo aí que você vai destacar, né, alguma coisa que está dentro de ti, e aquilo vai ganhar uma forma, e quando vê, até um alívio você vai sentir, porque você conseguiu destacar algo que estava meio indefinido, mas que estava causando alguma coisa dentro de ti. tinha um caldo lá e aí surge alguma coisa do caldo, né? Nasceu É. alguma coisa. Então, assim, eu acho que, cara, sei lá, eu não consigo me imaginar sem isso, né? Ah, eu acho que as melhores ideias que eu acho que não é que eu tenho, que a gente tem, que as pessoas têm, vêm desses momentos. Desses momentos de tô aqui, gosto de uma coisa, tô interessado nela, tô pensando nela e tal, tô prestando atenção no meu ato de prestar atenção, e aí uma forma surge. É meio Uhum. que, sabe, uma inspiração. A gente chama de inspiração, é um negócio meio desse, assim, aparece uma coisa nesse universo interior que você fala assim, caramba, aqui Uhum. tem uma, uma coisa que tem começo e fim, que tem cabeça e pé. E aí você pega aquilo e aí você registra de alguma forma. Seja num desenho, seja num verso, numa frase. Ah, e aí essas coisas você percebe assim, cara, essas coisas são valiosas, essas coisas a gente parece que assim, não fui eu que criei, essa coisa me foi dada. Então, uma coisa que eu acho que é assim, cara, são essas coisas que mais têm valor pra gente. Porque quando a gente vê alguém falando um negócio de fora, aí meio assim, pode até ter um brilho e tal. Se você não faz o mesmo processo dentro de você,
para que aquela frase ou aquela forma que outro te deu, né? Que outro te mostrou, esteja carregada de Ganhei vida. significado, ganhe vida, você tenha corpo, não seja só um esqueleto. Se você não faz isso, aquilo lá tanto faz. Várias Não, pessoas. tanto é que às vezes você vê uma ideia, né? Eu não sei, acho que todo mundo que já passou por vida de estudos aqui já você pegou. Acontece, né? Repetindo que nem um papagaio a ideia que viu por aí, né? Isso acontece às vezes. Sim, Daí depois tu olha pra trás e começa a analisar assim, tá, mas por que eu falei isso? Eu nem sei se eu concordo disso. Eu tô só, assim, papagaiando isso aí, né? Mas uma coisa é você sim, pegar uma ideia e repetir ela e falar bonitinho como o cara falou. Outra coisa é tu assimilar isso mesmo, né? Internalizar isso. É, sim. são duas coisas completamente diferentes, né? E Não, faz parte do processo, às veztu vai lá, vai, repete, até tu escreve a ideia para tu tentar assimilar ela melhor, mas acho que o principal é isso mesmo. E aí, voltando a essa questão de IA, digital, o que eu queria dizer assim, hoje, por que eu entrei na questão do método? Porque hoje está todo mundo querendo buscar uma maneira automática de resolver tudo, né? Todo mundo está sim. querendo buscar uma maneira automática. E, na verdade, cara, aprendizagem, escrita, não sei o que, exige você botar a mão na massa, exige você botar um esforço ativo quando está fazendo. E não vai ter um método a priori que vai te dar todas as dicas de como fazer tudo. Não vai ter um método que vai dizer assim, cara, você vai pegar passo a passo para você escrever um grande poema. Ou para escrever até uma carta legal para um amigo. Isso tem que sair de dentro de ti, tem que sair do coração, mas tem que, vamos dizer assim, botar a mão na massa. Essa que é a minha visão da coisa, assim. Que essas coisas não se resolvem no automático. Até no futuro a gente pode, a gente está pensando em fazer um curso de escrita, né, guiado pelo Vicente, e vai ter provavelmente algumas coisas que você vai desenvolver lá, né? Mas não ter inibição. A pessoa não se inibir, não se privar de tentar. Eu acho que é essa mensagem que eu gosto de passar, porque acho que eu sempre na minha biografia, sempre que eu segui esse caminho, as coisas se ajeitaram melhor. E sempre que eu fiquei muito tempo gastando tempo em pensar ou imitar alguma ideia de outro, sem de maneira irrefletida ou sem colocar a mão na massa naquilo mesmo, botar, vamos dizer assim, meu coração naquilo, foi uma coisa que veio da boca para fora, né? É. Então, Luciana, são coisas muito diferentes. E eu acho que não é só coisas muito diferentes, elas vêm de lugares diferentes na gente, e elas estão em lugares diferentes na gente. Então tem né, saber de cor é uma coisa. O saber de cabeça é outra coisa. Então, assim, cara, qual que é o valor que você dá, que você mesmo dá para uma coisa que você sabe de cabeça? Ah, não é muito. Mas tem umas coisas que você sabe assim, cara, eu sei que as coisas são assim. Isso daqui é assim. Ah, são bem menos coisas que a gente tem desse tipo do que as que a gente sabe de cabeça, Mas são as mais valiosas. mas são mais valiosas, exatamente. E tem hora que fica até. Você fica repetitivo em uma coisa. Por exemplo, agora há pouco eu estava conversando com uns amigos, e aí eu mandei para eles um poema que eu escrevi há mais de 5 anos atrás. Ah, e que é assim, cara, esse poema eu já mandei ele para outras pessoas, ou trechos dele em outras pessoas, já citei versos dele, em outras situações, porque assim, pô, tem várias coisas que acontecem que parecem, isso daqui é aquilo lá. Você tá vendo dentro da situação, e aí assim, olha, aquelas palavras lá, elas falam exatamente do que está acontecendo aí. A situação atual, ela evoca mais ou menos assim, o mesmo arquétipo, a mesma imagem interior. Então, volta para aquele negócio lá da capacidade de maravilhamento das crianças, que é assim, nossa, as crianças acham tudo legal, bolha de sabão, né? Que vem, e aí elas estouram, e aí vem de novo, e elas estouram, e vem de novo, e elas estouram, a mesma coisa. E eu falo assim, cara, tem alguma coisa nas coisas mais valiosas que elas parecem um pouco com isso, que é assim, ela tem uma simplicidade, elas podem ser repetidas, elas nunca cansam. Mas para isso acontecer, aquilo tem que ser de um valor muito grande para você. Aquilo tem que ser uma presença viva, tem que ser tem que ser uma coisa na sua frente, não é uma ideia na sua cabeça. Ah, então, assim,
O que eu acho que tá acontecendo, né? O que a gente está tentando fazer no Cartas é falar desses lugares de uma forma que gere isso. Então, assim, sentar para escrever essas cartas cara, qual que é esse lugar? O que as pessoas estão falando? Qual que é a visualidade disso? E o que dá para pegar disso daí que na hora que eu expressar a coisa, aquela coisa ali é mais do que um guia de turismo. Então tem alguma experiência humana condensada ali, alguma experiência real. E Entendido que aí. importante do que a experiência de estar lá no lugar é a experiência, assim, esse olhar assim, o que se sente quando se vê isso, né? Então, por exemplo, nas duas últimas cartas, né, de Montreal e de Lisboa, em Montreal, a primeira página da carta tem um poema, né? E a primeira página da carta de Lisboa tem uma prosa, mas que ela é um poema em prosa. Elas são versos que estão fingindo que são prosa. E eu vou até ler isso daqui porque eu acho que ficou muito bom. Assim, olá, viajante. Sob o céu que mais pra frente ao mar se funde, onde as pedras contam histórias de viagens e cada onda quer voltar para de onde veio, eu agora, enquanto escrevo, estou no meio das águas luminosas desse rio. E toda vez que vejo o Rio Tejo, minha alma comemora e eu festejo que de novo regressei a essa Lisboa. Se esse lugar existe, a vida é boa. É Eu só assim, queria. Peraí, deixa eu dar uma nota de rodapé antes de falar, tá? Pessoal, vocês não vão ter outra escrita ao vivo, assim, sendo produzida para vocês mensalmente, dessa qualidade que não no Cartas, tá? É só isso que eu quero dizer. Vai, continue, sim. não, então, e aí depois aí começa assim o normal do Cartas, né? Lisboa, antigo Licipo, diz que existe há milênios. Desde quando felizes aportarem suas terras encantados por sua beleza e posição estratégica. Então, assim, aqui já entra o normal do Cartas, uma prosa falando de outras coisas, com aquelas coisas que a gente puxa e anota mais um negocinho. Aí ali em cima tem a bandeira de Lisboa, o brasão de Lisboa e tal. Mas esse primeiro parágrafo que está ali fingindo de prosa é um primeiro parágrafo versificado. E que o que eu estava falando com o Lorenzo, hoje ele me mandou um poema dele e me perguntou a opinião. Eu falei assim, cara, ó, esses primeiros versos aqui você, sei lá, você tem que fazer um negócio, você tem que fazer sentir antes de explicar. Então, o que eu acho que a gente está querendo fazer aqui no Cartas é isso daí, assim, pô, peraí, como que a gente faz as pessoas sentirem que estão nesse lugar e que estão captando desse lugar alguma coisa que tenha um valor permanente? Ah, que elas possam, através dessas palavras, recriar essas experiências e emoções nelas, para também no futuro, quando elas virem alguma coisa, lerem alguma coisa, e virem no mundo e conversarem com as pessoas, de alguma maneira elas terem um critério interno que podem livrá-las, né, que podem livrá-las de muitas furadas. Que é meio assim, cara, tem alguma coisa na experiência verdadeira que fala, isso é verdade. E nas pessoas, no que as pessoas falam, que fala assim, isso daqui é de verdade. E tem a simulação da verdade. Que na hora que você bate com o seu critério interno de forma, estético, você assim, não, cara, sei lá, isso daqui não me parece muito bom. Pô, essa mulher aí é muito linda e me atrai, mas eu não sei, cara, isso daí tem alguma coisa esquisita, vou sair fora. Esse cara aqui, não sei, cara, eu não vou trabalhar com essa pessoa. É, sabe, eu não quero ver esse filme. Vi 5 minutos e eu não vou ver esse filme porque eu não sei. Tem alguma coisa aqui que não tá certa. Então, eu acho que assim, o meu propósito do Cartas é inicialmente assim, tá aqui, é o universo literário, é contar histórias, é falar como são os lugares, introduzir palavras no vocabulário das pessoas. Mas o propósito final, vamos dizer assim, é meio que criar esse universo interior que a pessoa, ela, vamos dizer assim, sirva meio que de um porto seguro, sabe? Tá bom, eu não acho que isso vai ser construído só com cartas, tá? Não acho que vai dar conta. Agora, Vicente, eu tô muito Diga. empolgado com o que tu falando. Nós temos mais 5 ou 10 minutos porque a bateria tá terminando. Então Então, tá.
Qual é a outra coisa que vai criar um universo interior que a gente pretende lançar aí? Não, então, aí, assim, o paralelo do Cartas, na verdade, assim, tem, então, o projeto do bloco de notas aí, que na verdade é um bloco de notas, é tipo um papel que você pode pegar também, só que a gente vai fazer um bloco de notas do Cartas, que é bonitinho, tem os selos, tem não sei o quê, Uhum. quando você está escrevendo, você olha para um negócio e outro. Um outro produto que a gente vai fazer é o Artes do Mundo, que é, a gente já anunciou isso há um tempo atrás, falamos, pá, são vários postais dentro de um envelope e um como usar. O propósito é, cara, artes de todo tempo e lugar. Então, arte da pré-história, da antiguidade, da Idade Média, da modernidade e arte contemporânea, arte atual. Então, cada envelope vem ali um número de postais com um texto atrás falando: ah, isso daqui é uma tapeçaria, isso daqui é uma escultura de tal lugar, isso daqui é uma máscara africana. E aí você vai botar essas coisas na sua casa, numa parede que você tiver lá e meio que fazer um pequeno museu. Já dizia o Ah, Leibniz, né, que inteligência é colecionar figurinhas. é, é criar uma linha do tempo para que você possa, assim, peraí, em cada tempo, mais ou menos o que aquelas pessoas estavam pensando, sentindo, como que eu posso ver essas figuras e relacionar e tentar abstrair a partir disso daqui, ou imaginar a partir disso daqui o que é importante para as pessoas, como que elas viam o mundo, como que elas viviam, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer, né? Só que eu acho que isso daí nem vai ser um produto, eu acho que isso daí vai ser uma coisa gratuita. Que é pegar e fazer a leitura dessas cartas mesmo, subir uns vídeos do YouTube Tá, e audiobook. ler as cartas uma por um e botar lá na voz do Viajante Rosa para as pessoas poderem escutar isso daí. Poder deixar lá um vídeo no YouTube e a pessoa assim, pô, legal, gostei, interessante ver as Eu queria colocar um ponto final, assim, também, além dessa questão do audiobook que vai ser colocado, é que, assim, eu, Lorenzo, talvez tu não tivesse dúvidas, porque tu estava responsável pelo produto e, sabe, já estava sentindo que o negócio ia ser bom mesmo, né? Mas eu, antes de ver tudo, antes das pessoas começarem a receber, eu tinha dúvida, assim, se as pessoas iam gostar mesmo, elas iam usar o Cartas do Mundo, né? Elas iam aproveitar na família. E, cara, o que eu vejo, assim, a maior parte dos relatos, tirando os problemas de logística que a gente tem, porque a gente depende dos correios, é o único meio de enviar as cartas, é o seguinte: meu filho tá gostando muito, meu filho tá lendo toda hora, ele tá esperando a próxima carta do Viajante Rosa, eu tô gostando muito, tá tudo muito divertido. Eu não vi, assim, ó, nenhum relato, assim, de gente que tem uma experiência ruim com o produto, né? E isso, cara, é muito satisfatório. Porque eu quero entregar valor, o Vicente quer entregar valor. Acho que a gente tem esse valor entre nós e querer entregar algo bom mesmo, né? E, cara, eu fico muito feliz. Eu acho que é isso que é um motor para fazer o negócio expandir, para eu querer botar minha energia mesmo no Cartas do Mundo. Saber que as pessoas estão tendo uma boa experiência disso e saber que elas estão realmente desfrutando das cartas e podendo ter um momento de leitura lá em família, né? Eu queria deixar esse meu ponto. Sim, é Porque isso se aí. fosse uma coisa assim, não, manda uma cartinha lá, ninguém lê, o cara. Eu me sentiria como se estivesse fazendo uma enganação, né? Ah, tô mandando um produto que as pessoas não coisam o mundo, testam 6 meses e depois abandonam, né? É uma enganação, eu não quero fazer parte de uma enganação. O fato das pessoas estarem gostando mesmo é o principal motivação minha do Cartas. Eu acho que se tivesse, sei lá, metade dos assinantes a mais que a gente tem, o dobro, e as pessoas estivessem falando que não estão conseguindo ler, não estão conseguindo fazer nada, que não está legal, eu não ia estar satisfeito com o nosso trabalho, né? Sim. Ah, eu acho que eu falei disso numa live anterior, que é há uns meses atrás, quando a gente estava por volta de 500 assinantes, minha mãe, eu falei disso com minha mãe assim, caramba, 500? Nossa, que responsabilidade. E aí aquilo me pegou, assim, o que minha mãe estava fazendo era meio assim, presta atenção, tá? Você está chegando na casa de 500 pessoas,
provavelmente são mais de 500 crianças, né? Então, não faz qualquer coisa, não faz qualquer bobagem. Eu acho que assim, já estava implícito, Gostei, né? gostei. Não coloca coisa ruim, já estava implícito. Mas é assim, faz alguma coisa Capricha, boa, capricha. capricha. É. E aí, e aí é meio assim, né, cara? Eu tava falando também com minha esposa outro dia, que assim, o medo de decepcionar meus pais me livrou de fazer muita bobagem na vida. Ah, então eu acho que é isso daí, é meio, cara, eu não quero decepcionar meus pais, eu não quero colocar coisa ruim na frente das crianças, nem que elas percam tempo com coisa que não vai acrescentar nada. Quero que meus filhos tenham orgulho disso daí. Então, realmente, eu acho que o que a gente está tentando aqui fazendo cartas é um negócio assim, pô, isso daqui tem um valor. Pode ser uma coisa pequena, pode ser. No tempo de um mês, né, a leitura de uma carta é, sei lá, 10 minutos. É o Mas quê? aquilo foi valoroso. Mas aquilo foi valoroso. Mas é 10 minutos de valor, e aí daqui a um mês tem mais 10 minutos, e daqui tem mais 10 minutos. Então, eu acho que é assim, criar um rosário de 10 minutos de valor, né? Fazer assim, aqui tem uma continha boa, aqui tem outra conta que é boa, é uma coisinha pequenininha, é uma pérolazinha. E se Deus quiser, vai ser de grande preço. Que bom. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que viram esse vídeo. Quem não assinou ainda o Cartas do Mundo, eu peço que dê a seu filho essa chance, dê para você mesmo essa chance. Agradecemos também a toda a comunidade que faz parte do Cartas do Mundo, que acreditou nisso. É uma ideia diferente, a gente sabe. Então, cara, tem que ter fé mesmo para entrar no Cartas e tentar essa ideia. E eu acho que está funcionando muito bem. Qualquer feedback que você tenha para falar para nós, falem no atendimento, falem com nós. Pode falar também no perfil do Vicente, no meu. A gente está aberto e estamos sempre querendo melhorar nossos serviços aqui. Até mais a todos e Eu acho que a última coisa é, quem quiser comentar aí nos comentários do vídeo, fazer pergunta, faça sim. pergunta, nós vamos responder tudo. Vida longa ao Cartas. Até mais. Amém.